As 42 estações no deserto. Parte 16. No vídeo anterior, vimos que os ossos de José simbolizavam a esperança da ressurreição e apontavam para Cristo, o caminho para a Canaã celestial. Em Etã, o Senhor revelou ao seu povo a necessidade de visão espiritual, enxergar além do natural e seguir a coluna de nuvem e de fogo, símbolo do Espírito que guia dia e noite. A obra de Deus começa quando recebemos essa visão. A luz divina rompe em nós e passamos a ver Cristo. Foi essa revelação que transformou Paulo, guiou Abraão, Moisés, Davi e Isaías. Mas a visão não é apenas para ver, é para viver. Sem visão, o povo se corrompe, sem luz, o coração se perde. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. É nesse ponto da jornada que chegamos a Etã, parte 3, a visão celestial e a perseverança. Vamos ao conteúdo. A nossa força vem dessa visão celestial. Não importa quão difícil seja o nosso caminhar, nem tão pouco quanto a oposição teremos que enfrentar, porque há dentro de nós uma força interior que nos auxilia e nos dá força para prosseguir e perseverar. Muitos cristãos, quando se encontram em dificuldades, simplesmente desistem, porque eles não têm aquele poder de perseverar. O que é que nos dá aquela esperança até o fim? É a visão. A visão nos dá perseverança, e não apenas isso, mas ela nos une e nos mantém juntos. Sem a visão todos estaremos dispersos, porque cada um seguirá seu próprio caminho. Veja o que Salomão disse: onde não há visão o povo perece. Provérbios 29, verso 18. Em outras palavras, se não houver visão não nos tornaremos totalmente unidos, estaremos completamente desenfreados espiritualmente. A visão celeste nos cinge, disciplina e nos fortalece para não sermos dispersos e indisciplinados. Vemos que muitos cristãos hoje são muito dispersos e completamente indisciplinados, porque eles não têm visão. Cada um busca aquilo que deseja. Não há nenhum objetivo em comum. Sem visão nós pereceremos e seremos como o povo de Israel que vagueava pelo deserto. Por mais que eles tivessem a coluna de nuvem durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite, não permitiram que essas colunas trouxessem no interior deles uma visão espiritual dos caminhos de Deus. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, verso 27. Os que recebem esta revelação verão que Jesus é muito mais do que apenas um homem perfeito. Ele é o Filho do Deus vivo. Para conhecer o Senhor Jesus é necessário revelação. Conhecer o Senhor Jesus não é algo que se possa instruir e que se possa ensinar. Poderemos ser instruídos com relação a todas as coisas do Senhor Jesus, mas não vamos conhecê-lo se não nos for revelado por Deus. Conhecer ele requer revelação proveniente do Pai. O Pai Celestial abre os nossos olhos interiores, e nos permite ver que Jesus é o Cristo. Ele é o Messias, ele é o ungido, aquele que foi enviado por Deus. Deus enviou seu Filho a este mundo para realizar a obra da redenção, algo que ninguém mais poderia fazer. Ele foi o único homem capaz de cumprir plenamente as exigências do Pai. Esta é a sua obra, esta é a sua missão. E concernente à sua pessoa, ele é muito mais do que um simples homem. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o próprio Deus. Quando recebemos esta visão, somos transformados. Ao absorvermos esta visão, algo muito especial acontecerá dentro de nós. Porque, se afirmamos que cremos em Jesus, mas nada acontece em nosso interior, a nossa fé é apenas conhecimento mental, não é uma fé viva. A visão celestial, através de uma fé viva, irá nos transformar completamente. Seremos transformados. Algo inteiramente novo vai surgir dentro do nosso ser. A própria vida do Senhor Jesus vai vir para dentro de nós. Ele se torna a nossa própria vida. E traz junto com ela uma nova natureza. A visão de Cristo, salvação e edificação. As coisas espirituais são muito reais. A nossa fé no Senhor Jesus é profunda, preciosa e vem por revelação. A gente pode dizer: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. João 9 verso 25.
e esta é uma das coisas mais básicas, mas é verdade. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, verso 18. Em primeiro lugar, o Pai revela ao Filho. Saber quem é Jesus é a visão mais básica e fundamental. Nós precisamos ver isto no nosso espírito, para que se torne uma realidade viva em nós. E então descobrimos que, adicionada à visão que o Pai dá do Filho, agora o Deus Filho revela algo mais a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja. Tendo como base a primeira revelação, o Senhor dá a segunda revelação, porque esta está intimamente relacionada com aquela. Certamente já tivemos a primeira revelação, ver que Jesus é o Filho do Deus vivo. Mas será que já tivemos a segunda? A visão de que o Senhor está edificando a sua igreja, e que somos pedras que serão edificadas nesta igreja. Esta é uma visão que precisamos ver em Cristo Jesus. Muitos dos nossos irmãos e irmãs apenas tiveram a primeira revelação, e não têm tido uma visão clara do que é a igreja. Por isso, não pode haver dúvidas quanto a esta visão celeste, em nossa peregrinação nesta jornada espiritual. Não seremos capazes de ver o Senhor Jesus de maneira plena se não vermos a igreja. Diante desta verdade, precisamos compreender como a igreja deve ser edificada. Nós somos pedras vivas. Mas como essas pedras podem ser unidas? Descobrimos então que quando somos colocados juntos, como pedras, vamos raspar uns contra os outros. Todos nós temos arestas, quinas que são bem pontiagudas. Temos as nossas próprias ideias, nossa própria força de vontade, temos a nossa própria mente e as nossas próprias opiniões. Sempre achamos que a nossa opinião é a melhor. Assim, vamos ver que o Senhor vai talhando, vai trabalhando, vai nos edificando juntos. A única maneira de ficarmos juntos é pelo caminho da cruz. Se não perdermos a vida do nosso eu, não vamos alcançar o reino. Se não perdermos a força do nosso eu, por causa do Senhor Jesus, jamais iremos alcançar o reino. Ganharemos a vida deste mundo, mas iremos perder o reino do nosso Senhor. Se tentarmos ganhar a nossa vida hoje, não vamos querer caminhar com o Senhor Jesus. Ao contrário, vamos seguir na nossa própria jornada, em nossos próprios caminhos, e então, vamos perder a nossa vida. Nunca seremos edificados juntos, se caminharmos pela nossa própria força, pela nossa própria vontade. Temos que andar pelo caminho da cruz. O caminho de Deus para edificar a sua igreja é o caminho da cruz. Devemos ser gratos a Deus pelo nosso Senhor Jesus, porque Ele preferiu ir até a morte, e morte de cruz. Por isto Ele é o Cristo. Porque Ele alcançou aquela obra de redenção, há esperança para nós. Ele nos chama para seguir as suas pegadas. Sem a cruz não temos Cristo. Sem a cruz, não temos a igreja. Nós queremos a igreja, mas não queremos a cruz. Isto está errado. Devemos querer a igreja pelo caminho da cruz. O Senhor está nos ensinando justamente isto, para que Ele possa se revelar a nós como Cristo. Ele teve que ir à cruz, e graças a Deus porque Ele foi para a cruz. Para que sua igreja possa ser edificada, cada um de nós precisa ir até a cruz. A cruz tem que ser uma decisão nossa. Porque estes dois pontos estão intimamente relacionados, de forma que ao olharmos para Cristo veremos a igreja e ao olharmos para a igreja veremos Cristo. Não se pode vê-los separados. Isto é simplesmente impossível. Portanto, é algo que tem que ser profundo no nosso viver cristão. É algo que precisa ser aprofundado em nós, isto é visão celeste. Moisés conheceu os caminhos de Deus, mas o povo de Israel não. Por isso eles pereceram no deserto. Muitos cristãos parecem não estar alcançando o alvo, parecem estar caindo ao longo do caminho, e a razão é porque não têm visão espiritual. A necessidade de ver o reino e a decisão pelo caminho da cruz. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas,
uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Mateus 17 do verso 1 ao 8. Precisamos fazer algumas ponderações. Porque, após o que ocorreu em Cesareia de Filipe. Mateus 16 do verso 13 ao 16, após todas as revelações que foram dadas, o Senhor conduziu Pedro, Paulo e João até o Monte da Transfiguração, para dar-lhes uma visão antecipada de como será o reino dos céus. Qual é o relacionamento entre o reino e a igreja? Necessitamos fazer esta pergunta. Certamente o Senhor Jesus sabia que a razão pela qual Pedro rejeitou a cruz foi porque ele não viu o reino. Se Pedro tivesse visto o reino, ele receberia a cruz, ele aceitaria a vida de cruz, saberia que a cruz era uma necessidade, porque é através do sofrimento que se chega à glória. Mas sem ver o reino, ele não era capaz de ver a necessidade da cruz, e ele não teria força para poder levar uma vida de cruz. Então o Senhor deu a ele uma visão do reino, o que era o reino, a glória do reino, e qual o relacionamento entre o reino e o sofrimento. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o reinado do Senhor Jesus, no seu reino. No seu reino ele é supremo, é absoluto, não há lugar para ninguém mais. Não há lugar para Moisés, para Elias, para nenhum de nós. Não há lugar para Pedro, para João. Não há lugar para nenhum homem, para ninguém, a não ser ele. No reino, o nosso Senhor reina soberanamente. No reino você não vê ninguém mais a não ser o Senhor Jesus. Conhecendo e compreendendo esta verdade, descobriremos que o problema não é a cruz em si. O problema é que temos medo da cruz. E isso acontece pela carência da visão espiritual, que nos leva a enxergarmos a morte como o fim de toda a nossa existência. Assim, tentamos evitá-la e deixamos de conhecer o seu significado. Mas a cruz, na verdade, é o final da nossa vida adâmica, da nossa natureza humana, pecaminosa. A cruz é um lugar de morte, é onde somos crucificados. Nós precisamos ser levados à cruz. Mas isto tem que ser uma decisão nossa, porque na cruz há ressurreição e glória. Nós não vemos esta parte, mas se começamos a ver esse aspecto do reino, vemos que há ressurreição. A morte não é o fim, é o processo para chegar até a ressurreição. A verdadeira visão do reino é extremamente necessária, porque ela nos habilita a nos submetermos ao Senhor, a levarmos a cruz e servirmos ao Senhor. E fazendo assim, iremos descobrir que o nosso fim vai ser a glória. É esta visão que edifica a igreja. E quando a igreja é edificada, ela traz o reino de Deus a esta terra. Observação: posteriormente, com a graça e a permissão do Senhor, podemos considerar a questão da visão celestial de forma mais ampla, a partir dos ensinos contidos na vida dos apóstolos Pedro, Paulo e João. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.